E aí chega paciente para mim que fala, doutor, eu quero que você me transforma em outra mulher. Será que tem como? Às vezes tem sim, né? Vamos lá. Por exemplo, lipoescultura 360 graus. Gente, o vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a lipoescultura 360 graus. O que significa esse procedimento? Que tipo de revolução cirúrgica que é essa? Quando a gente falava em lipoescultura, a gente falava simplesmente em tirar gordura das costas e eventualmente colocar no bumbum. E agora esses conceitos de lipoescultura, eles mudaram bastante. Por quê? A gente começou a tratar todas as regiões do corpo. E quando eu falo todas as regiões, eu estou dizendo de papada até tornozelo, daqui de cima até lá embaixo. Então a lipoescultura, ela vem atuando em todas as regiões de quem precisa. E como que isso funciona? Lipoescultura nada mais é do que retirar gordura de onde está sobrando e colocar onde está faltando. E a gente tem um conceito de trazer harmonia para o corpo do paciente quando a gente faz esse tipo de procedimento. Vamos supor que uma paciente ela faça uma lipoaspiração exclusivamente da barriga, mas ela tem um acúmulo de gordura maior em região de braços e de coxas. Após o seu resultado final, o seu resultado definitivo, a gente vai perceber uma falta de harmonia entre aquela região onde foi retirada a gordura e outras regiões que estão com um acúmulo de gordura. Então, para evitar isso, a gente traz o conceito de retirada global de gordura, claro, controlada, porque a gente tem um certo limite de área corporal que a gente pode fazer isso em um único procedimento. A gente tem um certo limite de quantidade de gordura que a gente pode retirar em um único procedimento. Então, quando eu explico aqui sobre a lipoescultura 360 graus, eu inclusive preciso que o paciente entenda que eventualmente não vai dar para fazer tudo em uma única cirurgia. O que eu estou querendo dizer aqui é que existe a possibilidade de a gente fazer um trabalho em todas as regiões do corpo, certo? São coisas diferentes. Eu poder trabalhar todo o corpo é uma coisa, eu trabalhar todo o corpo no único dia é outra totalmente diferente. E isso não é a melhor indicação, né? Eventualmente a gente precisa dar um intervalo ali entre duas cirurgias e complementar uma lipoescultura com outra lipoescultura, algumas regiões do corpo com outras regiões do corpo, tá? Só para deixar isso claro aqui para vocês, para os meus pacientes. Então eu tenho a oportunidade de trabalhar ombro com os pacientes, braço, região peitoral, região de dorso alta, região de cintura, região de glúteos, região de quadril, depressão do lado do quadril, região de coxas e região de pernas com as pacientes. Adendo sobre a região de bumbum. Antigamente, alguns cirurgiões gostavam de colocar gordura dentro do músculo nessa região e a gente tinha complicações relacionadas a isso. Hoje em dia, essa prática de colocar gordura dentro do músculo do bumbum, que é o músculo glúteo, isso já está proscrito. O ideal é a gente colocar logo acima do músculo, na camada mais profunda da gordura dessa região. E a gente tem tido resultados maravilhosos com isso, com um grau de segurança elevado. Vários cirurgiões, inclusive, estão se utilizando do ultrassom portátil para determinar a posição mais certa, a posição mais adequada da ponta da cânula na hora de enxertar a gordura, justamente para ter a oportunidade de colocar o mais fundo possível, mas fora do músculo nessas pacientes. E assim a gente tem o melhor tipo de resultado. Bumbum é assim. Agora, eu também tenho a possibilidade de enxertar a gordura em outros grupos, em outras regiões. Exemplos de grupos musculares onde é possível enxertar gordura e a gente tem uma característica de musculatura mais tonificada e hipertrofiada. Músculo reto abdominal aqui na barriga, músculos oblíquos aqui na
lateral da cintura, músculo bíceps para dar volume para os homens ou mulheres que quiserem, músculo deltoide, músculo peitoral. Então são todos exemplos de músculos onde é possível injetar gordura e a gente vai ter uma característica de tonificação, uma característica de hipertrofia muscular nessa região. E alguns pacientes, inclusive, poderiam dizer: ah, hipertrofia muscular nada, isso é só gordura, isso é só enchimento aí do músculo, é um fake news, digamos assim. Mas eu vou dizer para vocês, a gente já tem alguns trabalhos demonstrando após vários meses, por meio de ressonância magnética, que o volume muscular dessas regiões com enxertia de gordura aumenta sim. Agora, o motivo real disso a gente ainda não tem certeza. Pode ser porque algumas citocinas específicas ali dessa gordura que a gente colocou estimulou o aumento de fibras musculares, pode ser por conta de células tronco que vão em grande quantidade nessas enxertias de gordura, pode ser porque o paciente aumentou a autoestima e se dedicou mais à academia e aí aumentou o volume muscular, enfim, as razões ainda a gente não tem compreensão plena, mas que a gente percebe aumento de volume muscular após alguns meses ali, a gente percebe. Então isso é de alguma maneira benéfico para os pacientes. Claro que são práticas mais recentes e a gente continua em estudo, continua em avaliação. Apenas o tempo, né, nos dirá o quão interessante é isso. A gente tem que ir seguindo nesse caminho e aguardando. Além então dessa oportunidade de enxertia de gordura nesses grupos musculares, eu também posso definir as intersecções entre esses músculos. Então eu vou ter duas situações para apresentar um corpo mais atlético desses pacientes. Aumentando o volume do músculo, diminuindo a espessura da gordura de maneira global e naquelas regiões de intersecção muscular, ou seja, na transição entre um músculo e outro músculo, que é onde a gente tem uma depressãozinha maior, a gente ainda pode fazer um pouco mais de lipoaspiração superficial nessa região. Isso a gente chama de lipoaspiração de alta definição, por exemplo. Uma lipoaspiração 360 graus, ela pode ser uma lipoaspiração de alta definição, igual isso que eu expliquei para vocês, ou uma lipoaspiração convencional, que é aquela que a gente apenas tira uma camada homogênea de gordura e tudo que vai se apresentar ali de jogo de luz e sombras é algo exclusivamente muscular. Na lipoaspiração de alta definição, o jogo de luz e sombras vai ter um componente muscular e um componente também associado de subcutâneo, intensificando isso. Ponto aqui é que na lipoaspiração de alta definição eu não posso colocar essas regiões de sombreamento que a gente fala em qualquer área ao meu bel prazer. Eu preciso colocar justamente em cima das intersecções musculares. E por que eu estou falando isso? Muitas vezes o desenho que a gente faz é um desenho meio retilíneo, um desenho mais linear, enquanto essas intersecções elas são anômalas. Às vezes ali no músculo reto abdominal, que são os gominhos da barriga, a gente percebe algumas intersecções mais altas do que outras, a gente percebe alguma ondulação nessas intersecções, então a gente precisa ter esse tipo de noção para quando a gente fazer o procedimento, a gente ainda continuar mantendo naturalidade para aquela região. Não importa se a pessoa parece muito forte, se ali tem vários gominhos, os six packs que a gente diz, né? O que importa é que aquilo seja natural, que quando a gente olha, a gente tenha a impressão de que aquilo foi criado ali a custas exclusiva de atividade física. Se eu faço um gominho numa região onde ele não existe, quando a pessoa contrair a musculatura, eu vou ter uma zona de contração diferente da zona da pele. Isso não vai trazer naturalidade, isso não vai trazer beleza para aquele abdômen. E no início das lipoaspirações de alta definição, os médicos eles não se importavam muito com essa questão anatômica. Eles faziam ali essas zonas de depressão onde eles acreditavam que seria o melhor lugar. E hoje em dia a gente percebe que esse não é o melhor caminho.
Lipoescultura é um procedimento que pode ser feito no corpo todo praticamente. Muitas vezes não dá para a gente fazer em uma única cirurgia, porque segurança tem sempre que vir em primeiro lugar. E a lipoescultura pode sim ser um procedimento revolucionário de transformação completa para o corpo de uma pessoa, nunca deixando de lado a mentalidade de que uma vida saudável depende de alimentação adequada e atividade física, e que a cirurgia plástica sempre tem que vir como uma ação complementar a isso. Quer fazer uma cirurgia de transformação? Quer atingir a sua melhor versão? Quer fazer uma lipoescultura 360? Eu estou aqui por você, mas não deixe de lado a sua saúde. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se vocês gostaram de entender um pouquinho mais sobre a lipoescultura, clica no botão de like, demonstrando que você gostou desse conteúdo. Se inscreva nesse canal para nos apoiar. Escreve aqui nos comentários se você vai preferir uma lipo HD ou uma lipo convencional. Não me deixe também de seguir nas outras redes sociais, porque é sempre um prazer produzir conteúdo para vocês. Um grande abraço.